Toda sexta-feira, a mãe de santo queria todos nós lá no centro de Macumba. Até hoje fica na minha mente essa cena, que é uma cena muito forte. Eu até me emociono um pouco, porque quando eu entrei, dentro, a gente meteu o pé no barraco, eu vi as crianças correr e abraçar o pai. Eu ficava se olhando, eu falei, agora eu já estou aqui, eu tenho que continuar. Eu não posso arredar o pé, porque os caras eram matador. E eu falei, agora eu não posso sair abandonar agora, porque os caras vão me matar. Os caras pegou, a mulher dele estava pegando farinha, gente, e mexendo o caldo do peixe para dar para a criança, porque eles não tinham o que comer. E a mulher chorando, e todo mundo, ninguém saía no barraco, porque tinha medo. E ele chorava, e eu já estava gemado, e a gente começou a bater nele, desde a casa até para entrar dentro do carro. Nós começamos a bater nele. Aquilo me doía dentro de mim, mas eu não tinha mais o que fazer. Eu já não tinha mais volta. Já estava atolado, não tinha mais volta. O Lima, ele olhou para mim e falou, esse é teu. E foi um momento difícil puxar um gatilho de alguém que estava algemado. Apertar o gatilho no momento de um cara que estava algemado, indefeso. Decapitaram ela. Até hoje eu tenho um vídeo, minha irmã tem um vídeo até hoje. A gente não gosta muito de ver. E em 2017, se não me engano, 2017, a cabeça para um lado, perna e braço para o outro, só o corpo dela. A gente viu que os olhos, a tatuagem que ela tinha, a gente reconheceu pelo vídeo. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Estou aqui nesta noite para contar o meu testemunho ao canal Semeando Vidas, né, na qual hoje me encontro como pastor Luiz. Saí de um mundo, do submundo terrível, na qual muitos jovens estão hoje, infelizmente, acham que o mundo do crime é passageiro. Eu me lembro que nasci, né, meu querido, nasci numa cidade chamada Enxu, Bahia. Aos 2 meses de nascido, eu me lembro que eu fui abandonado pela minha mãe. Meu pai e minha mãe eram alcoólatras. E eu fui criado pelos avós. E passou muito tempo. Cheguei aos meus 14 anos, eu era uma pessoa muito humilhada, porque eu tomava conta de alguns dos animais na época, uma cidadezinha pequena com 200 habitantes, se tivesse muito naquela época. E eu via os meus amigos, andava de bicicleta, andava de mobilete, e eu sempre andava de pé. O chinelinho era aquele chinelinho amarrado com arame embaixo. E eu fui crescendo dessa forma. Eu fui crescendo desse jeito, não tinha alimentos, não tinha alimento, não tinha roupa. Às vezes tinha festa, tinha São João, era a mesma roupa, abatido, né? E eu me lembro que a minha mãe, acho que eu tinha uns 7 anos de idade, ela foi embora por causa da bebida, com meu pai. Os dois brigavam muito. E minha mãe rejeitou na época, ela deixou as 3 meninas, Márcia, Daiane e Marli, né? E ela foi embora para Salvador, saiu do interior da Bahia e foi para Salvador. Por que eu estou contando isso aqui? Para que Deus possa alcançar a vida de pessoas que a gente vê que hoje os jovens estão muito perdidos pela influência das amizades, das drogas, se deixa se levar pela emoção, a emoção do mundo do crime, do tráfico, do roubo, do homicídio. Acha que naquele momento é mil maravilhas. Você vai ter muitos amigos naquele momento. Mas tem momentos que você vai se sentir só, como eu me senti só. Então eu cresci dessa forma, no interior da Bahia, onde tinha amigos naquela época. Eu via meus amigos andar de chinelo bonito, sapato bonito, mas minha avó não tinha condições de me dar uma roupa. Eu ia para a escola com aquela roupa rasgada no fundo e camisa rasgada, aquilo me sentia mal. E que passou o tempo, 17 anos, me reencontrei com minha mãe, depois de 10 anos, separado do meu pai. Meu pai, o exemplo que ele me dava era chegar bêbado em casa. Chegava bêbado, meu pai andava com a faca,
agredia minha mãe antes disso, né? Depois separou, então meu pai sempre andava armado com a faca. Esse pessoal do sertão lá era tudo, sabe como é que é, né? Andava com a faca, com a picheira, ou então com aquelas pingadas cartucheiras. E aquilo, eu cresci nesse meio. Eu cresci num meio que meu pai era um alcoólatra, minha mãe também era outra alcoólatra. E passado certo tempo, eu tinha um desejo de ver minha mãe, porque a última vez que eu vi o rosto da minha mãe, eu tinha uns 7, 8 anos de idade. E com 17 anos eu encontrei a minha mãe. Para mim foi uma felicidade reencontrar sua mãe, né? Sair de uma escravidão onde eu tomava conta de animais na fazenda do meu avô, uma terrinha, e eu me encontrei. Ela morava em Salvador, e de Salvador para o interior dava em torno de 200 quilômetros. E eu pedi ajuda para ela. Falei, mãe, eu quero sair desse local, eu quero crescer. Eu quero crescer. E ela abriu as portas da casa dela para mim. Eu fui para Salvador. Cheguei em Salvador, a gente estava indo super bem. Aquele jovem que precisa trabalhar de caseiro. Comecei a querer estudar, comecei a voltar a estudar de novo, coisa eu tinha parado com 17 anos. Só que um momento da vida faz a gente se desviar do foco. Eu tinha um sonho, né? Eu queria ser advogado na época, eu ia estudar para ser advogado. Eu sonhava ser advogado e parei os estudos porque devido a um padrasto que eu tinha na época. Minha mãe saía para trabalhar, eu estava desempregado e ele toda vez ele vinha com conversa e dizia, olha, a casa é pequena para nós dois, você tem que arrumar um jeito. Eu falava para minha mãe, falei, mãe, o Gilson está falando isso, eu não tenho para onde ir. E ela falou, não, calma, que a gente vai resolver, vai passar. Isso passou um período, eu não estava mais aguentando. Chegou um certo dia, eu não aguentei mais, peguei assim, uma mochila, botei umas roupas dentro, achei uma casa abandonada e fui morar numa casa abandonada, né? Onde eu passei meses comendo fruta, verde, abacate, passei meses comendo tipo açúcar com abacate, a fome batia. Eu falei, pro crime eu não vou. Falei, pro crime eu não vou, porque eu saí do interior, tenho dignidade. Só que o Satanás, ele sabe o que nós está passando. Ele sabe os nossos desejos. Meu desejo naquele momento era matar a fome. E o que acontece? Nesse período, eu conheci um jovem, filho de um pastor assembleiano, desviado da palavra de Deus. Enéas, né? Meu amigo Enéas, Bochecha. E as histórias que eu já ouvia falar dele, que ele era assaltante. Por ele ser um filho de um pastor, eu me aproximei dele, porque a gente, né, achava que ali eu ia me aproximar, mas não, tipo, me aproximar de repente, o primeiro convite foi fazer um assalto. Para quem está no deserto, não tem água, não tem o que comer, a primeira coisa que vai aparecer, Satanás vai te lançar o quê? As maravilhas dele. Como Mateus 4, Jesus estava no deserto, 40 dias orando, Satanás se apresentou e falou, se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão e come. Jesus não precisava, mesmo que ele transformasse aquela pedra em pão, não ia significar nada, porque ele era filho de Deus, ele é filho de Deus. Mas naquele momento que eu tive o primeiro contato com o mundo do crime, foi um amigo meu, filho de um mestre de obra, ele falou, olha, eu sei que você anda com Enéas, o Bochecha, e eu sei que ele é assaltante. Por eu ter aproximação a ele, né, eu quero uma moto. E eu estava duro, o Enéas estava duro, sem dinheiro nenhum naquela época. E eu falei, nossa, a gente tá sem arma, a gente tá sem revólver, né? Ele falou, não, tá aqui a arma e tá aqui o dinheiro, R$500. Porque é assim que no mundo do crime vai acontecer. É aquilo que a pessoa quer, eu quero um carro. Você vê o maioria dos jovens hoje anda de carro roubado, porque ele sonha em ter um carro, mas não quer trabalhar. Ele quer ter uma bicicleta, mas ele não quer trabalhar. Aí ele parte para o mundo do tráfico, ele parte para o mundo do crime, ele parte para o mundo do submundo escuro, aonde Satanás vai dar corda para ele.
E Satanás nunca na primeira vez vai deixar você tombar. Satanás nunca na primeira vez vai deixar você errar. Por quê? Porque vai vir um gosto. O dinheiro que nós pegávamos praticamente era que eu não usava droga. Eu tinha atitude. O diabo me dava atitude suficiente para entrar aonde tinha que entrar. E nós entrávamos onde tinha que fazer e fazia. E o tempo passando e o pessoal tipo assim, o pessoal saía de uma comunidade e descia para outra comunidade, para nossa comunidade para roubar, e nós não deixava. Nós começamos a trocar tiro com as pessoas de outra comunidade, de uma favela, né? Descia para o nosso local, nós começamos a trocar tiro. Nós não deixava ninguém, tipo, no local, ninguém rouba. Para quê? Para as polícias não, tipo, não entrar. Né? A gente começou a falar, ó, aqui na comunidade nós moramos, ninguém vai entrar para bagunçar. Um dia tinha um traficante, ele mandava numa favela e ele era matador. Né? Na época não tinha facção. Então ele era matador mesmo. Era um pequeno assim e tal. E eu bati no primo dele. Olha o tamanho da confusão que começou a gerar aí. Quando eu bati no primo dele, eu não sabia que ele era primo desse cara. Ele correu, foi na comunidade e falou pro cara, falou, olha, Luiz lá embaixo me bateu. Ele desceu com 4 caras pra me pegar. Só que ele desceu, quando ele desceu, eu não conhecia ele pessoalmente, esse traficante lá na época, que ele era o dono do bairro lá. E foi aonde eu dei uns tapas nele. Ele voltou na comunidade, na favela, voltou com os caras armados. Foi aonde os meus caras falaram, velho, até aqui eu não posso te ajudar, porque ele aqui é grande, eles são pequenos aqui, são peixes pequenos ainda. Então, some. Fui embora. Fui embora, fui para uma cidadezinha lá próxima, chamada Lauro de Freitas. E a minha mãe sempre falava, olha, não pisa lá na Santana, porque Geu está lá, ele está com 4 caras, todo dia está na porta de casa para te pegar. E aquilo foi me atormentando. Falei, tenho mais o que ia perder. Estou só no mundo. O que é que eu tenho mais para... Né? Eu não tenho ninguém, não tenho família. A primeira coisa que o diabo vai dizer, se não tenho ninguém por mim, não tenho família. Então o que aconteceu? Peguei o revólver, um belo dia. Falei, vou entrar na favela. E o senhor dele fica vendendo e vou matar ele no meio da favela. E olha como é que Deus trabalha. Quando eu peguei o ônibus, tomei o ônibus lá na Bahia, chama Buzu, eu tô passando pela uma blitz. E eu tava com o revólver aqui, a peça aqui. E lá, tipo, tá um dia de sábado. E eu tava com a mão aqui, segura aqui assim. Quando o polícia olhou pra cima, eu na mente falou, pronto, a minha casa caiu. Vou tomar aqui um porte de arma, nem matei o cara, vou continuar com problema de novo. E, infelizmente, eu vou cair na cadeia por causa de um porte de arma. Antes de cair pelo homicídio, vou cair lá pelo homicídio. E aí o policial entrou dentro do ônibus, pelo fundo do ônibus, que lá tem muito isso, viu? Muito assalto a ônibus, infelizmente. E quando ele entrou pelo ônibus, ele viu que eu estava tranquilo. Né? Eu estava tranquilo, mas na minha mente já estava dizendo, tomei um porte de arma. Tomei um porte de arma. O pessoal olhou para mim assim, eu creio que já foi Deus já me guardando. Liberou o ônibus. Quando eu desci na entrada da comunidade, eu não vou mentir para você, as minhas pernas estavam bamba. Porque eu sabia que ele matava. Eu falei, ele vai me ver, a primeira coisa, ele vai me matar, ele vai atirar e eu vou atirar nele. Algum dos dois vai ter que cair aqui hoje. E eu tava, tipo, já tava com medo, que a gente fica com medo, sabe? O cara tinha um conhecimento enorme na favela, o cara tinha um meio mundo de gente que idolatrava ele. Inclusive, esse rapaz, esse finado Geu, que era traficante, ele matou 2 jovens, só porque mexeu com a mulher dele. E era um sobrinho de polícia, ele matou, simplesmente ele foi lá e matou e saiu na mídia lá na época, tal, o traficante matou sobrinho de polícia e tal. E ele matava mesmo. Então só restava, tipo, eu tirar ele do meu caminho. E quando eu entrei na comunidade, encontrei um cara que era maior do que ele e me conhecia. Falou, meu, tô sabendo que você teve um atrito com o Geu aí? Eu falei, tive. Aí eu não falei pra ele que eu tava armado. Aí ele falou assim, mas por quê? Eu contei a versão. Ele falou, mas ele tá sabendo disso? Eu falei, eu não sei. Eu só sei que ele tá atrás de mim faz dias. Então, aí eu fiz, e você? Ele falou, tranquilo, fica aqui. Aí me botou no local. Aí eu fui em casa rapidamente, guardei a arma. Falei, vou guardar porque, né? O cara falou que não era pra ficar de boa. Aí quando eu cheguei no local que eu retornei, já estava ele lá.
Aí ele falou, meu, fiquei sabendo agora o motivo que você bateu no meu primo e tal. Eu falei, meu, toda vez que ele passar aqui, ele mexe com a gente. Então a gente aqui não é trouxa, a gente não é menino, não é moleque. Né? Acabamos contando pra ele, acabou. Só que eu não confiava nele. Porque ele era traiçoeiro. Esse cara, ele era traiçoeiro. Ele pegava os caras na covardia e matava. Tipo, aí eu comecei a dormir, não, porque eu não dormia. Eu ficava acordado à noite. Falei, ele vai vir de madrugada pra me matar. Então eu não conseguia dormir. E passando o tempo, a gente começou a fazer assalto. Continuamos no assalto. Fomos numa cidade chamada Monte Gordo. Fizemos um assalto num valor razoável naquela época. E saímos de Salvador para o interior da Bahia, que dá mais ou menos 200 quilômetros. A gente foi, na verdade, para matar um cara. O cara tinha pagado, o primo do Bochecha, eles fizeram um assalto a banco. E na hora da divisão deu problema. Esse que é o Enéas, que é o Bochecha, deu problema. Ele ligou para o Enéas e falou, Nelson, eu não tenho atitude de matar, mas você tem uns caras aí, tem que pegar o cara quer me matar aqui. Passou o endereço, passou a rua e tal. Aí nós saímos no sábado, a gente ficou bebendo no sábado, no domingo. Quando foi domingo de madrugada, nós estávamos indo para a cidade, próximo de Salvador, para pegar o cara dentro de casa. Quando a gente está chegando perto da cidade, o primo do Bochecha liga para nós e fala, olha, pode deixar quieto que eu já resolvi aqui o valor. Aí a gente ficou até chateado, né? Porque a gente já estava indo para o resumo e tal. Naquela época, o Satanás estava... A gente estava na flor da pele, não estava nem aí. E o engraçado é que nós rodamos 200 quilômetros para ir e 200 para voltar. Tipo, rodovia, com 5 homens dentro do carro, todos 5 armados e com que a gente chama Bluetooth, né? Chama balaclava, chama Bluetooth. E eu falo, até hoje eu penso, eu digo, como é que a gente passou por rodoviária estadual e Deus não deixou a gente ser enquadrado? Só Deus. E eu fico imaginando, tem hora, aí a gente conheceu um terreiro de Candomblé, né? Na época a gente conheceu um terreiro. A primeira vez eu fui no terreiro, eu não gostava de crente, eu odiava crente. Um dia o cara foi pregar dentro da casa da minha mãe, começou a falar em línguas, eu comecei a rir. Eu digo, que negócio é esse aí, rapaz? Eu ria, dava risada daquela situação. Eu dizia, que bando de louco, rapaz. Deus não tá nem aí pra gente, Deus não tá nem aí. Eu falava mesmo, Deus não tá nem aí pra gente. Que Deus nem existe. Aí fui aonde eu comecei, me apeguei ao candomblé. E toda sexta-feira, a mãe de santo queria todos nós lá no centro de Macumba. E aonde a gente começou a matar frango, bode, fazer trabalho, pra quê? Para fechamento de corpo, eles falavam fechamento de corpo naquela época, né? Só que o tempo foi passando, o final do Geu, que é parecido o nome, ele mudou. No que ele mudou, eu soube que ele queria me pegar. Ele falou assim, eu não vou matar ele em público, mas não nem passa na favela, eu pegar ele, eu vou matar. Assim, chegou no meu ouvido. E essa brincadeira, eu me aproximei de uns caras de grupo de extermínio. Olha o tamanho do problema. Tipo, eu tava saindo de um problema e Satanás me colocando em um problema maior. E eu conheci 3 caras na época. O cara foi numa casa de uma senhora, que era assim, ficava um pouco afastada. O cara arrombou a porta, levou tudo de casa. Televisão, levou tudo. Ali foi meu batismo. Praticamente no homicídio foi ali. Porque quando o cara lhe chama para o mundo, ele vai dizer assim, ó, isso é seu. Você tá novinho, tá fresquinho, isso é seu. E eu tava com apetite, porque o meu negócio era pegar o geu. O meu negócio era para pegar geu. Eu falei, não, eu tenho que mostrar que eu tenho atitude. E isso tinha um cara já dando o canal onde ele ficava, que ele saiu de uma favela e migrou para outra favela. Então nós tinha um cara estudando lá, morava próximo, falou, olha, ele mora assim e tal, ele fica com 4 caras lá. Então aí eu falei para ele, ó, você vai estudar, no dia que ele tiver de bobeira, você bate o fio aqui pra mim que eu vou descer com os caras. Ah, beleza, tal, beleza. Aí a gente foi lá, fez a ação, pegou o cara. Até hoje fica na minha mente essa cena, que é uma cena muito forte, eu até me emociono um pouco, porque
Quando eu entrei, dentro a gente meteu o pé no barraco, 2h30 da manhã, a minha alma grita. Eu me lembro que eles tinham uns filhinhos, umas criancinhas para escadinha assim. E tava o Cláudio, que fez o roubo na casa da senhora, a esposa dele e as criancinhas. Quando a gente meteu o pé no barraco, eu vi as crianças correr e abraçar o pai. E quando a mãe das crianças estava fazendo peixe, 2h30 da manhã, porque eles não tinham o que comer. E aquilo eu me lembrei, sabe? Eu voltei lá atrás e falei, Senhor, eu ficava pressionando, eu falei assim, meu Deus, eu não tinha o que comer lá atrás, eu ficava assim olhando, eu falei, agora eu já estou aqui, eu tenho que continuar. Eu não posso arredar o pé, porque os caras eram matador. E eu falei, agora eu não posso sair abandonar agora, porque os caras vão me matar. Os caras pegou, a mulher dele estava pegando farinha, gente, e mexendo o caldo do peixe para dar para a criança, porque eles não tinham o que comer. E ali, eu gemei o cara, e ele falou, vocês vão me matar? Vocês vão me matar? A gente falou, não, a gente vai levar para a delegacia. E a mulher chorando, e todo mundo, ninguém saía no barraco, porque tinha medo. E ele chorava, e já estava gemado, e a gente começou a bater nele, desde a casa até para entrar dentro do carro. Nós começamos a bater nele. E eu me lembro que nós levou ele para uma mata reservada, assim, onde tinha poucos acesso. E lá nós começamos uma sessão de tortura. Batia um porrete na canela, para quê? Para ele entregar os comparsas dele, entregar onde estavam os objetos roubados. E ele negando. Chegou uma hora que eu falei para ele, meu, fala, você vai morrer, velho. Falando, dificulta as coisas, você vai morrer. E ele chorava e falou, você vê que meus filhinhos estão ali, não tenho o que comer. Mas aquilo me doía, sabe? Aquilo me doía dentro de mim, mas eu não tinha mais o que fazer. Eu já não tinha mais volta. Já estava atolado, não tinha mais volta. Eu já estava até o pescoço. Porque Satanás, ele é assim, ele vai deixar você se aprofundar, de entrar para você se atolar. E aí, quando ele entregou os comparsas dele, que ele entregou tudo, aí o Lima, ele olhou para mim e falou, esse é teu. Falou, esse é teu. E foi um momento difícil puxar um gatilho de alguém que estava algemado. Apertar o gatilho no momento de um cara que estava algemado, indefeso. Mas eu tinha que mostrar serviço. E o interessante que era uma pistola, acho que era uma 9mm na época. Eu puxei ele de joelho, chorando. Eu apertei o gatilho, fez assim, tac. Tirei a munição fora. Dei outro tiro, fez tac. Aí o cara até brincou, tá com pena dele, rapaz, leva pra tua casa. No terceiro, todos 3 munição picotou. Todas 3 munição picotou. E naquele momento, eu falei pra ele, bicho, tu é um homem de sorte. E os caras ficam lá no carro conversando, eu falei, tu é um homem de sorte. Ficou ele assim. Ele chorava, todo machucado. Fui lá no carro, falei, o seguinte é esse. Dei 3 tiros, não consegui matar.
eu vou liberar ele. Aí ele falou, ó, ele está nas suas mãos. Se ele voltar a cometer o crime, ele é problema seu. Falei, não, fica tranquilo. Aí eu peguei a chave da algema, vim até ele e falei, bicho, se tu tem alguma religião, se apegue, viu? Falei, se apegue, porque o seu dia hoje foi de sorte. Eu tenho certeza que Deus tinha um propósito na vida daquele homem também. Deus, naquele dia, imagino eu, Deus enviar um anjo ali e dizer, também não é o seu dia, também não é o seu dia também. Eu tirei a algema assim, esse cara só faltou beijar os meus pés e falar, Deus te abençoe. Eu falei que Deus, meu, vai embora, rapaz. Sai daqui. O cara estava todo ensanguentado, aí saiu correndo na mata, fui embora. Aí entrei no carro, eu falei, nossa, o cara vai me ouvir um bocado, vou ouvir um bocado agora. E aí foi onde os caras falaram, você tem atitude, baianinho. Você tem atitude. Gostei da sua atitude. Você hoje, a partir de hoje, é nosso. Então você já sabe agora o que aconteceu agora por diante. Comecei a andar com eles. Cometi coisas horríveis. Que às vezes me machuca, eu oro a Deus direto para que saia de mim. Né? E tudo que tinha agora, porque eu estava me envolvido já com um grupo de extermínio, então tudo que começava, que acontecia no bairro, chama o Luiz que o Luiz resolve. Chama o Luiz que o Luiz resolve. Aí um belo dia minha mãe estava vindo do trabalho, tinha acabado de pegar o salário dela, e quando ela entrou na comunidade, os caras meteu o revólver. Aí um pulou assim, tinha 3 e falou, epa, essa daí é mãe do grandão, meu. A gente vai arrumar problema. A gente vai arrumar problema. Essa daí não, vai embora. Aí quando um dia, sexta-feira, minha mãe chegou lá e falou, você tá envolvido com crime, não tá? Eu falei, não, que isso. Tô de boa, o pessoal me conhece. Eu falei, por quê? Eu falei, o cara foi me assaltar ali, não me assaltou porque te conheceu. Falei, não, tipo, você sabe como é mãe, né? Mesmo a gente tá no mundo do crime, mãe conhece a gente. Mas eu tinha mágoa dela porque nenhuma atitude, quando eu saí de casa, ela tomou. Eu tinha mágoa dela. Às vezes, eu cheguei até a discutir com ela feio na época. E essa mágoa ficou comigo muito tempo. Esta mágoa ficou comigo. Toda vez eu falava com ela, sabe esse mundo do crime que eu estou hoje? Foi você que me botou. Que quando eu precisei de você, você não me apoiou. Ela falava, filho, mas eu estava dividido entre casamento, porque é assim, casamento e filho, ainda mais que, né, tipo de outra família, é complicado. E minha mãe teve uma escolha, ou o casamento dela ou a mim, que ela não tinha me criado. E foi aonde, no dia que nós ia atrás uma sexta-feira, nós combinamos tudo para entrar na favela para pegar o finado Geu. Quando a gente estava tudo programado, nós programamos na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, para no domingo, domingo para segunda, nós, olha a estratégia de Satanás. O malandro, na época, ele bebia sexta, sábado, domingo, e domingo ele ia dormir. Então nós pegava ele dormindo, estava cansado. E aí nós fizemos todo aquele aparato todo. Quando foi sexta-feira, eu estou assistindo o jornal. Quem sai no jornal? Os caras que andavam comigo no grupo de extermínio. Passou lá, grupo de extermínio é preso na Valéria, chama Valéria, por matar um jovem de 12 anos. E eu não estava nesse dia, junto com ele. Nós estávamos combinando para se encontrar no domingo. No domingo. Eu já não tinha mais nada a perder. Falei logo, agora é matar Geu. Eu falei, eu tenho que matar ele de qualquer jeito.
Quando ele mata, esse Geu, ele mata os dois sobrinhos do polícia, eu estava no bairro lá próximo, eu sentava na rua, eu não apartava o meu revólver para nada. Era o meu revólver, não desapartava para nada. Mas antes disso, umas 2 semanas antes, eu tinha acabado de sair do terreiro. Eu tinha acabado de sair do candomblé. Na sexta-feira era 10 horas da noite. E quando eu estou descendo a comunidade, que eu comecei a descer a comunidade, que era um escadão, e para minha casa era bem rápido. Era como se eu gastasse meia hora descendo o escadão e gastar 1h20, fazer a volta. Aí eu falei, eu vou economizar, né? Vou ser pelo escadão aqui, só que não tinha luz, era tudo escuro, só tinha luz lá em cima, que era o escadão que começava em cima, aí depois ficava escuro. Quando eu estava lá no escadão, que eu dei o segundo passo, naquele momento, eu vi um homem de branco aqui assim do meu lado. E quando desceu do meu lado, pegou na minha mão aqui, e ele me girou e falou, não vai por aí porque você vai morrer. Naquele momento, os caras estavam lá embaixo, que era uma curvazinha assim, eles estavam me vendo, porque estava no escuro. E tinha um amigo meu que estudava lá em cima, ele estava descendo, os caras segurou ele, para que ele não me gritasse, falou assim, você vai ficar aqui porque você vai ver a morte do Luiz hoje. Só que quando eu dei dois passos no degrau, que eu comecei a descer, eu vi um homem de branco, desceu. E esse homem de branco pegou na minha mão e começou a me trazer de volta para a pista de novo. E aí eu peguei e fiz a volta todinha. Quando eu fiz a volta, que eu cheguei no bairro, o cara estava todo machucado. As costas dele, o rosto, de coronhada. Porque ele era meu amigo, mas não se envolvia com nada. Aí ele falou, quem estava com você ali? Eu falei, por que não? Você estava descendo esse homem com você, depois vocês voltaram ali. Aí eu falei, não tinha ninguém. Eu falei assim, tinha uma presença do meu lado que me fez eu voltar. Aí ele parou e falou assim, quem estava lá embaixo que me segurou foi Geu. Mas a quadrilha dele tinha me segurado. E você naquele dia, estava com 12, estava com pistola, ele ia te matar naquele dia. E aí foi onde eu falei, vou ter que fugir, porque o Bochecha já tinha fugido, o Cristiano já tinha fugido, o Cristiano estava preso, foi preso por roubo de carro. O Bochecha tinha fugido porque outros caras queriam matar ele na época. E o finado Chico, na época, ele estava de boa ainda. O outro, que era o finado Smigo, também tinha fugido para um interior da Bahia. Comprou 2 revólveres, chegou lá, a Caatinga pegou ele. A Caatinga pegou ele, ficou preso, tomaram o revólver, bateram nele, respondeu, ficou preso um período. Quando a gente soube que a quadrilha que estava atrás de nós morreu, a maioria morreu, aí nós voltou de novo. Aí nós falamos, agora nós não vamos mais fazer assalto pequeno, de 3, 4, 5 mil. Vamos evoluir. E qual era a evolução, a evolução agora? Era crescer. Qual é o que é crescer? Assaltar um banco. No interior da Bahia, do estado da Bahia. E nós começamos a levantar dinheiro, comprar arma, comprar colete, comprar as coisas, preparar para o assalto. O cara que estava no interior dando a fita, olha, o carro forte aqui chega tal dia, é 200 mil reais. Naquela época era dinheiro. Né? E aí, a gente foi para o terreiro de candomblé, tomamos um banho de sangue de animal, fizemos todo o aparato do candomblé, banho de pipoca, sangue de frango preto, galo preto. Fizeram todo o aparato e falou assim, que nós falamos para ela que nós ia fazer um assalto, se ia dar certo. Ela falou, vai, pode ir que vai dar certo. Satanás, ele é mentiroso, é tanto que a Bíblia fala que ele é o pai da mentira. Ele é tanto o pai da mentira, que no meio do grupo tinha alguém que o pai era pastor. Então no meio do grupo tinha alguém que estava orando por nós. E um belo dia o pastor falou para nós e falou assim, Deus está dando livramento para você. E seu pai não sabia que nós estávamos sendo envolvidos. Só falou, Deus falou no culto hoje que estava dando livramento para os meus em casa. Que era o Bochecha, que hoje é pastor.
E ele falou assim, eu estava orando lá no culto, Deus levantou um profeta e falou que Deus estava dando livramento para dentro da minha casa. E se Deus está dando livramento para minha casa, ele está dando livramento para os teus amigos também, que era o Bochecha. O Bochecha, ele era um cara espiritual, ele veio até mim e falou, Luiz, eu não vou para o assalto mais. Eu falei, por quê? Ele falou, porque Deus foi dando um livramento, Deus falou, meu pai estava no culto, falou isso. Eu falei, rapaz, você está ficando doido, que Deus não vai falar nada para ninguém, rapaz. Você não viu que a mãe de santo lá falou que nós ia para o assalto? Ele falou, eu conheço Jesus. Eu sou desviado. Ele falou, eu sou desviado, eu conheço Jesus. Eu conheço Jesus. Eu falei, velho, se você não quer, a gente vai. Mesmo assim, a gente começou a fazer a cabeça dele. Ele falou, não, vamos pro assalto. Sabe o que aconteceu? O cara falou, o carro forte chega no dia 30. Dia 31, vocês podem encostar. Nós ia fechar uma cidadezinha pequena. 10 homens. Falamos, fechou. Tinha 3 carros já guardados para nós deixar nos pontos estratégicos e depois sair cada um com uma lote. Só que Deus, quando Ele faz a promessa na vida de alguém, eu costumo dizer que quando eu vou pregar, a promessa ela não pode ser invalidada por Satanás. Ainda que Satanás tente querer nos abater, mas a promessa de Deus na nossa vida vai continuar. Mas eu não entendia o que ele tinha falado, que Deus tinha dado um livramento. Eu falei, não, isso é loucura, meu irmão. O candomblé falou que nós ia conseguir. Resumindo, o carro forte chegou no dia 25. No dia 26, uma outra quadrilha foi na frente da gente. 15 homens. Saiu no jornal e tudo naquela época. Jornal da Bahia. A Caatinga cercou a cidade, que é a polícia, uma da Caatinga lá na Bahia. É uma polícia muito treinada para a Caatinga, para a área Cerrado. E assim que acionaram a polícia, a Caatinga fechou. Morreram todos os 15. A polícia matou todos os 15. O Bochecha já falou, tá vendo aí? Que não era para nós ir. E aquilo, eu não entendi o propósito de Deus. Eu não entendi o propósito de Deus na minha vida. Eu não entendia. E o tempo passou, meu primo entrou no mundo do tráfico, um primo meu saiu, trabalhava no Oi, trabalhando no tráfico, quando eu fui fazer segurança para ele. Porque o nosso nome tinha corrido, ele falou, sei que você tem atitude. Tem uma quadrilha lá embaixo, que tem uma biqueira, e nós vamos montar aqui uma biqueira aqui, eu quero que você faça a segurança. E aonde nós fazia segurança para ele. Ele trabalhava na Oi na época. Aí ele saiu da Oi, pegou um dinheiro e comprou tudo de cocaína. E aonde eu fiz segurança para ele por um bom tempo. Só que um dia de domingo, eu me lembro como hoje, a gente tinha acabado de sair para curtir um pouco no bar. Daqui a pouco a polícia fechou uma casa assim, meio no final da rua, a polícia veio e fechou. Eu tinha um apelido na época que chamava Rato. E quando a gente viu aquilo ali, a polícia entrou de casa, levou droga, levou arma, levou tudo. Foi que o pessoal que não denunciaram. Aí no outro dia a gente correu atrás do advogado e tal. O advogado foi na delegacia, tava o nome de todos nós na delegacia. Pagamos 3 mil para ele. Ele foi na delegacia e falou, não, isso aqui, não sei o que aconteceu lá. E falou, fica tranquilo. Aí ligou para nós, fomos tranquilo. Voltamos para atividade de novo. Foi aonde eu conhecia a cocaína. Só que chegou um momento que eu já creio que foi Deus, já estava trabalhando dentro de mim. Eu tomei uma atitude, eu falei, eu não quero mais saber do crime. E aquilo foi passando e minha cabeça começou, eu falei, eu vou parar com isso, eu vou ficar só na cocaína. Comecei a usar cocaína, só cocaína. Saí do bairro da onde eu estava para ver se eu esqueci, para ver se aquilo acabava. Fui para um bairro distante. Quando eu estou no bairro distante, esse véu que matou o cara junto comigo, ele foi também para um próximo. Eu falei, eu tô saindo de problema, velho. Eu querendo sair de problema.
E ele se envolveu com os caras lá também. E de repente, eu na sexta-feira, ele estava em casa, a gente estava tomando cerveja. Daqui a pouco ele saiu na rua, desceu. Daqui a pouco só viu os tiros. Deram 8 tiros nele. Aí eu falei, pronto. Eu falei, nossa, eu tô querendo sair desse problema. Aí eu já fui atrás de um revólver. Falei, mesmo, dá um revólver aqui, porque o negócio vai sobrar pra mim. E aí eu perguntei, quem foi os caras que atirou? Chegou a ver e falou, meu, era um carro preto. Assim, pelo jeito tinha uns 4 homens dentro. Tava todo escuro, mas era um carro preto. Ah, beleza. Mataram o véu na sexta-feira. Sábado foi o enterro, de tardezinha. Domingo, segunda-feira o carro preto estava na minha porta. Aí eu com o revólver aqui, eu falei, se eles botar o pé na porta, eu vou trocar tiro. Ou eu ou ele, um vai morrer aqui. Esses caras ficaram na minha porta das 4 da tarde, o vidro fechado, ar-condicionado ligado, até às 6 da noite. Aí eu falei, não. Falei, pra mim chega esse negócio de crime, chega. Eu parei, não quero mais. Peguei uma passagem de avião e vim embora aqui pra São Paulo. Falei, aqui a minha vida vai mudar. Fiz um curso de vigilante. Comecei a trabalhar de vigilante. Só que eu comecei a cheirar todos os santos dias. Eu cheirava cocaína. Todo dia era 5, 6 pinos de cocaína. Eu ia trabalhar, cheirava cocaína, eu bebia, cheirava cocaína. E aquilo foi virando uma bola de neve na minha vida. Foi virando outra bola de neve. Na época eu estava casado com a primeira mulher. Casado assim, na época eu não conhecia a palavra. Estava amigável, né, junto. E um dia eu cheguei em casa, muito transtornado. Tinha uma semana trabalhando de noite, cheirando e não dormia. Cheirando e dormia. Um dia eu cheguei em casa de volta de meio-dia. E eu me lembro que eu entrei dentro de casa e já comecei a ver coisa. Eu vi um vulto de um homem, moreno, alto, correu dentro de casa assim. E só que o fundo não tinha saída, era só a entrada. E a minha esposa estava no quarto. Aí eu fui na cozinha, olhei e não vi ninguém. Eu voltei e falei, cadê o cara que estava aqui? Estava com você? Ela falou, que cara, meu? Ela falou, que cara? Ela falou, que cara? Eu falei, tinha um cara aqui que eu vi agora, correu aqui dentro de casa, fui no banheiro, olhei debaixo de tudo que é lugar, eu falei, mas cadê o cara? E naquele momento, eu já não me lembro mais de muita coisa, porque naquele momento eu só me lembro que eu já estava me mutilando, me cortando, e o sangue correndo no peito, no braço, tem uma marca aqui ainda de corte. Comecei a me cortar. Um caco de vidro do fogão. Naquele momento eu não me lembro muito, eu só me lembro quando a viatura parou na porta. Eles não entraram e eu saí, fui até a viatura. Quando eu fui até a viatura, eu me lembro que que eu me lembro, um relance, foi quando eu saí na porrada com a polícia. E parece que eu tentei tomar a arma dele, nós se embolou pelo chão. E naquele momento, o pessoal filmando lá, falou, olha, e os caras, tipo, 2 policiais na época, daqui a pouco chegou a Rocão, me lembro assim, que aí me pegaram, eu estava todo sanguentado já, me colocaram no fundo de uma viatura, me levaram antes de ir para a delegacia, me levaram para um local deserto. E quando eu cheguei nesse local deserto, eu me lembro que eu comecei a apanhar. Infelizmente comecei a apanhar. Eu me lembro que só batia aqui na região do peito e dizia, morre logo. Morre logo, seu desgraçado. Morre logo, seu desgraçado. Morre logo, seu desgraçado. Eu estava algemado para trás. Teve um que saiu lá, eu estava endemoniado, saiu, pegou a arma, botou na minha cabeça e falou assim, vamos atirar nele aqui e dizer que ele reagiu dentro da viatura. E eu me lembro que eu vi um ser
mesmo sei que apareceu comigo lá na época, ele apareceu do meu lado e falou assim, aqui você não vai matar não, porque aqui é meu. Eu ouvi e falei assim, aqui você não vai matar não, porque aqui é meu, é minha autoridade, eu mando nele. Aí na hora eu não entendi muito, eu não era muito espiritual, aí eu falei, não que assim, olhando, procurando, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo agora aqui comigo? E o policial ficou assim, não, atira nele, o outro falou, não, você está doido, não, vamos levar para a delegacia. Quando eu chego na delegacia aqui em São Mateus, um policial civil, ele começa a pregar para mim. Um policial civil, ele começou a pregar para mim, ele fazia as digitais e falou assim, você conhece Jesus? Eu falei, não conheço esse Jesus de vocês. Ele falou, sai da cadeia, procura a igreja, porque ele é a tua salvação. E ele morreu na cruz para te salvar. E eu não entendia muito esse negócio de morreu na cruz. De que morreu na cruz para me salvar? Eu estava tão revoltado assim ainda do ritmo da cachaça, da droga e da cachaça pura, aquele negócio. Ele falou assim, Jesus vai te resgatar deste mundo, moço. Jesus vai te tirar deste mundo. Eu dizia, que Jesus vai te tirar desse mundo? Como? Eu estou preso aqui hoje, como é que Jesus vai me tirar? Ele falou, Jesus está dando uma oportunidade hoje de você conhecer Ele. Eu falava, não tem mais jeito, agora acabou, agora é só a morte. Ele falou, não, Jesus ainda Ele te ama. E se tu está aqui hoje, porque Jesus Ele te ama. Talvez tenha alguém aqui hoje que vai dizer assim, Jesus me ama, porque o diabo não vai matar, porque Deus tem promessa. Deus não vai matar seu filho, porque Deus tem promessa. Pastor, mas o meu filho está no mundo da droga. Olha, por exemplo, aqui, um cara que já se envolveu com um grupo de extermínio, uma pessoa que se envolveu com crime. E Deus falou assim, eu tenho um plano na vida dele. Falou assim, eu tenho um plano na vida dele. Eu falei assim, Senhor, como você tem plano na minha vida? Eu estou aqui preso. Eu não entendia que o deserto não é para matar, o deserto é para nos fortalecer. O deserto não é para matar. O deserto é para nos fortalecer. E daquele dia a palavra falou que Jesus, Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E o policial pregando para mim, eu sem entender nada. E eu contente achando que eu ia sair no outro dia da cadeia, porque eu achava que a gravidade era uma gravidade simples, só uma lesão corporal. Mas quando eu me vi, eu estava dentro de uma viatura indo para um presídio. Aí eu falei, moço, estou indo para onde? Ele falou, sua nova casa. Eu, nova casa, algemado no fundo, mais 4 caras. Tinha uns 3 caras algemados aqui, mais 2 lá no centro lá. Eu falei, mas estou indo para onde? Ele falou assim, para sua nova casa, sua nova moradia. Você não é o valentão? Você não é o bichão? Eu fiquei sem entender. Eu falei, meu Deus, quando eu cheguei na detenção, no presídio, eu não me lembro se foi numa terça ou foi quarta-feira, passei pelo procedimento, aí a gente fica numa celinha para fazer a triagem, e ali começou a dar uma pasta, um sabonete, uma roupa de presídio. A realidade começou a cair naquele momento. Naquele momento a realidade começou a cair. Eu falei, mas o que eu estou fazendo aqui? Eu falei, mas eu não fui preso quando eu era do crime. Eu estou preso porque eu estava louco de cocaína. Na minha mente eu fui o cara de cocaína. E ali, quando eu entrei na cela, eu me lembro que quando eu entrei para o pátio, aí me designaram para uma cela. E aí eu fui para a cela, quando cheguei na cela, os caras me cercaram. Falou, e aí? Qual é o seu corre lá fora? Eu falei, meu, não tem um corre lá fora. Estou aqui por isso. Aí eles falaram, já puxar sua câmera lá fora. Se você estiver aqui, a gente vai matar você aqui dentro. Eu falei, beleza, pode puxar. Quando eu saí da escada, quando eu fui lá para baixo, onde tem uma quadra, tinha um homem assim, rodando assim, que ainda fica rodando, né, andando. E ele veio até mim e falou assim, homem, assim diz o Senhor,
Salmo 118, 18. Eu, porém, lhe castiguei, mas não te entreguei à morte. Naquele momento, meu joelho automaticamente foi para o chão. As lágrimas começaram a correr aqui do meu rosto. Parecia que uma palavra dele foi como uma flecha, entrou no meu coração aqui, que eu caí de joelho. Eu olhei para ele e falei, eu quero conhecer esse Deus de vocês. Eu falei, eu quero conhecer esse Deus de vocês. Se ele é Deus como vocês falam mesmo, eu quero conhecer esse Deus. E naquele momento o homem começou a falar a minha vida todinha. Homem, se lembra lá atrás, quando você foi em tal lugar, eu te guardei. Homem, se lembra em tal lugar que você foi, eu te guardei, era eu contigo, já te guardando. Aí eu comecei a chorar porque eu passava o filme, eu me lembrava da cena onde eu vi um homem de branco do meu lado. Eu me lembrava daquela cena. E eu falava, se o Senhor está do meu lado, agora me tire desse lugar. Mas eu não entendia que ali naquele lugar, eu fui para conhecer a palavra dele. E ali passou uma semana, me converti. Dentro da cadeia, eu me converti. Dentro da cela, cadeia. Eu me converti. Um cara que não acreditava em igreja, não acreditava em Deus, nem católico eu era. Nem católico eu gostava, eu não gostava, nunca gostei. Nunca a religião que eu comecei aí foi o candomblé, porque eu achava que eu via as coisas, tipo, o pessoal falar que o Exu, capa preta, ajudava, tipo, eu via muita história naquela época que o Exu chamava o capa preta, fazia a gente se esconder dos nossos inimigos, então eu me apeguei com essa religião. E dentro da cadeia, eu vou falar para você, foi uma experiência muito grande que eu tive com Deus lá dentro, foi um encontro com Deus. Tem muita gente, pessoas que estão dentro da igreja hoje, tem medo de ficar no deserto. E se você pegar a Bíblia, você vai ver que Jacó, quando ele vai para o deserto, ele não estava só no deserto. Jacó, quando ele vai para o deserto, que ele é perseguido pelo seu irmão Saul, a Bíblia diz que ele chega no deserto, a única coisa que ele está carregando é só um pouco de azeite. E quando ele chega no deserto, que ele pega uma pedra, ele unge a pedra, a Bíblia diz que os anjos começam a descer ao favor dele a escada e dizendo, Jacó, onde tu está deitado aqui, ou sentado na terra, que tudo será teu, Jacó. O deserto não significa paralisar. O deserto, Deus está dizendo, é uma nova história que ele estava fazendo na minha vida. E naquele dia, eu comecei a chorar. De uma maneira que parecia um encontro que eu tive, um encontro com um ser que eu nunca tinha encontrado assim, sabe? Eu senti uma paz dentro do meu coração, dentro da minha alma, eu senti uma paz. Só que as minhas condenações, eu nem fui julgado, nem tinha sido condenado, nem nada. Escute bem. E aí o pessoal gostou muito de mim lá e falou, olha, você é um menino muito bom aqui dentro, expectativa que você estava ajudando, você estava ali. Aí eu comecei a orar junto com o pessoal, culto de manhã, culto meio-dia, culto à tarde, eu estava ali. Onde tinha culto, eu estava no meio, eu estava ali adorando a Deus, eu estava aquele primeiro amor, eu estava apaixonado pela palavra, apaixonado por Deus, apaixonado pela palavra. E eu digo, onde tiver culto eu vou. E aí eu comecei a fazer a obra na cadeia. Evangelizar dentro da cadeia. E batizei dentro da cadeia. Só que passou um mês e não teve sentença, não teve nada. E aí um rapaz olhou para mim e falou, ô irmão, você já viu a sua sentença? Eu digo, não sei minha sentença. Aí a advogada foi lá dele, ele passou meu nome para ela e falou, veja aí qual é o BO que esse cara tem aí, para ver que a gente pode ajudar o irmão aqui. Gostei dele. Eu gostei dele. E aí ela foi embora numa sexta-feira, quando foi na outra semana ela veio. Ela falou, você sabe qual é aqui suas condenações? Não é condenação ainda, mas o que está pesando para você, eu digo, não faço a mínima ideia. Você está com uma tentativa de homicídio contra a polícia. Você está como Maria da Penha. Você está como dano ao patrimônio público, que foi a viatura. 3. Você está como desacato. 4. Eu falei, meu Deus, tudo isso?
E a pior de tudo é eu ter e outra tentativa de homicídio contra a minha ex-mulher. 2 tentativas de homicídio. Eles colocaram. Eu falei, e agora? Ela falou, eu vou te ajudar. Pela amizade que eu tenho aqui a ele, que era um amigo dela, estava preso. Eu vou te ajudar. Você autoriza? Eu falei, tudo bem. Ela foi até o juiz. Na época, a minha fiança estava em 8.760. 8.760 a fiança na época. Ela foi até o juiz e falou, olha, ele é um trabalhador, tal, passando por uma de droga, tá viciado, a gente vai procurar internação. O juiz falou, não vou soltar ele. O juiz falou, não vou soltar ele. Esse cara na mão, ele fez tudo aquilo. Imagina se ele tivesse armado. Falou, eu não vou soltar ele. Ela veio até mim e falou, olha, o juiz falou que não vai te soltar. Eu fui lá, conversei com ele pra gente ver um salário mínimo, o que a gente pode fazer, mas ele falou que ou é o salário, ou é os 8 mil todo, ou não vai te soltar. Eu falei, tá bom. Já estava me acostumando com a cadeia, já quase 2 meses. Falei, tá bom. Falei, eu tô aqui, vou esperar o julgamento. Falei, eu vou esperar o julgamento. Ela foi de novo, o juiz de novo, já quase 3 meses, e falou que não ia me soltar, não ia abaixar o valor. Falou que não ia soltar o valor, não ia abaixar o valor. E foi chegando o final de ano, na época, faltava 1 semana para entrar em recesso. Eu já estava me acostumando, porque às vezes a gente se acostuma com aquela situação. Às vezes tem pessoas que estão passando por um momento de falar assim, já estou acostumado. Está tão acalejado da situação que não procuram meio de dizer assim, eu vou orar. Eu vou orar para Deus me tirar dessa situação. Tem pessoas, varão, que passam por situação que falam assim, não, aqui tá bom. E tem um Deus muito grande na nossa vida que diz assim, não, é o que você quer? Tá bom, eu vou te dar isso. Simplesmente eu olhei para a doutora e falei, tá bom. Fazer o quê? Tá ótimo. Falei, tá ótimo. Só que eu comecei a orar na madrugada. No meio de muito homem, 35 homens a 36 homens, eu levantava de madrugada e começava a orar. E eu começava a orar, falar, Senhor, se eu estou aqui, tudo bem, mas me tira daqui, eu preciso pregar a tua palavra lá fora. Eu preciso ganhar alma lá fora, Senhor. Eu preciso ganhar alma lá fora. Eu comecei a orar dentro da cadeia de madrugada, faltando 1 semana para o fórum parar, tudo parar. Quando foi uma sexta-feira, o mesmo profeta que tinha me entregado o Salmo 118, ele olhou para mim de manhã cedo, nós estávamos lavando a cela, ele olhou para mim e falou assim, Deus manda lhe dizer, hoje ele te tira desse lugar. Prepara as tuas malas porque Deus vai lhe tirar daqui. Eu comecei a chorar e falar, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quando acabou a revelação, eu pensei, falei, mas como se a advogada me falou semana passada que o juiz não vai me soltar? Faltou a fé nesse momento, varão. Faltou a fé. Faltou a fé. Isso era 9 horas da manhã, nós estávamos lavando o pátio, lavando a cela, todo mundo lavando sua cela. Ele olhou para assim, hoje Deus lhe tira desse lugar. Assim diz o Senhor. Eu falei, que nada. Na hora eu chorei, me emocionei, mas depois deu 10 horas, deu 11 horas, deu meio-dia, a gente almoçou e o tempo foi passando. E nada de acontecer. Tudo deu antes da tranca. Luiz Antônio da Mota Anunciação. Falei, sou eu. Arruma tuas coisas, desce pra cá pra você ir embora. Eu olhei assim e falei, como? Falei, arruma suas coisas aí, desce pra você ir embora. O senhor Alvará tá aqui embaixo. Peguei a Bíblia, botei a Bíblia embaixo do braço e desci e tal. Eu falei, não é eu, não, dessa outra pessoa.
Você vê a falta de... Você está orando, mas não está crendo. Você está orando, mas não está crendo que Jesus pode mudar o cativeiro. Eu vou pedir para você, eu desci a escada e fui até o portão e falei, não, não é eu. Chega lá e vai dizer assim, não, não é você, é outro Luiz Antônio. Da Moto Anunciação. Aí quando eu cheguei na frente lá, que é um espelhão de vidro, e demora, e nada de abrir, eu pensei, não, não é eu. Eu falei, não, não é eu, não é. O juiz falou semana passada que não ia me soltar e me soltou hoje. Não, não, não é. Daqui a pouco, mão para trás. Eu botei a mão para trás e falei, meu Deus, acho que é eu mesmo. Falei, acho que é eu mesmo. É Luiz Antônio da Moto Anunciação. Eu falei, sou eu mesmo. E aí abriu a primeira grade, eu passei, a segunda eu fui passando nas grades, fui chegando lá no final. Sabe o que eu quero dizer para pessoas que vai ouvir, que vai ver esse vídeo aqui? Deus vai quebrar muitas grades na vida de pessoas. O diabo tentou colocar empecilho. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Eu vou quebrar cadeias para que essas pessoas que estão ouvindo passar porque a promessa dele vai se cumprir. E cada vez que eu vi a cela se abrir e batia, plá, eu dizia, passei uma. Meu Deus. Aí eu me lembrei nesse momento, eu me lembrava que eu comecei a ler, eu vi uma pregação na cadeia, eu estava novo convertido, eu vi uma pregação no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, onde Pedro estava dentro de uma prisão. E aquilo fui passando, acho que eram umas 8 grades. Quando eu cheguei no último, assinei o papel. O camarada falou, olha, não esquece de segunda-feira você ir no fórum, porque se na segunda-feira a polícia te pegar na rua, vai estar constando que você está preso, você precisa ir lá da baixo. E eu saí com o telefone da doutora. No sábado eu liguei para a doutora Antônia, doutora, estou solto. Ela falou, eu sei, me encontra no fórum 11 horas, aqui da Vila Prudente. Falei, tá bom. Falei, vou entender agora o que está acontecendo. Quando eu chego no fórum, acho que era 10 para 11 horas, se eu não me engano, por esse horário, ela veio com um papel do Banco do Brasil. Eu tinha até recentemente, tinha tirado a Xerox, um papel do Banco do Brasil. Ela falou, já resolvi lá, já assinei lá para você, fica tranquilo. Eu falei, doutora, mas não, falei, tranquilo. Ela pegou a bolsa, pegou o papel do Banco do Brasil e me deu na minha mão. Aí eu peguei o papel do Brasil e abri assim. Multa, pagamento de multa e tal. Aí eu olhei para a doutora. Falei, doutora, mas quem pagou? Ela falou, eu não sei. Só sei que esse extrato estava na mesa do juiz e ele me deu para lhe dar esse extrato, segundo o comprovante. Eu falei, Banco do Brasil, até hoje, Banco do Brasil, estava pago esta multa de quase R$9.000. Eu falei, doutora, mas eu preciso pagar essa pessoa que é conhecida da senhora. Ela falou, não sei. Ela falou, eu não sei. Ele falou, eu não sei. E naquele momento eu entrei dentro do ônibus e falei, Senhor, mas quem pagou, Senhor, essa dívida? Quem pagou essa dívida? Deus falava no meu ouvido, eu lhe coloquei lá só para você conhecer a minha palavra. Até o teu nome do computador eu vou apagar. Eu falei, Senhor, como você vai apagar meu nome, Senhor? Mas não se desvie, porque se você desviar, você vai voltar de novo. E agora só vai sair de lá quando tiver realmente se convertido. Parão. Saí, fiquei um mês pregando os testemunhos. Pregando os testemunhos. Só que chegou um momento da minha vida, por causa de interpretação dentro da igreja, eu me desviei. E a primeira coisa que Satanás colocou no meu caminho foi amizade. Voltei a usar cocaína. A primeira coisa que Satanás fez foi botar 2 rapazes e dizer, vamos fazer um assalto? Eu falei, vamos. Eu falei, vamos. Eu falei, vamos.
Eu tinha tomado uma raiva de crente, varão, que eu já não aguentava mais ouvir falar crente. Já não ouvia falar mais igreja. Eu dizia que todos os pastores eram safados, comedor de dízimo. Eu dizia, pastor, são tudo safado, comedor de dízimo. Eu tomei uma raiva de crente que parecia que a minha alma falava de crente, eu já não aguentava mais falar de crente. E aí um belo dia, eu fui pra praia, pra casa de um amigo meu, e a esposa dele é espírita. E eu tava bebendo e tava cheirando. De repente, eu vi um homem de preto, de capa preta. Eu vi um homem de capa preta, pequeno, desse tamanho. Veio aqui do meu lado. E ele começou a tomar o meu corpo. E eu senti aquela força sobrenatural dentro, querendo entrar dentro de mim, que a parte esquerda, eu comecei a tremer e o meu corpo gelava. E o meu corpo gelava. Naquele momento eu olhei para o céu e falei, Senhor, se ainda tenho crédito no céu contigo, me perdoa pelos meus pecados. No mesmo momento, um homem de branco desceu com a espada, pegou na mão desse ser de preto, tirou da metade do meu corpo e falou, aí é meu. Você não toca, que aí é meu. E naquele momento eu falei, eu vou voltar para a igreja. Eu comecei a ir para a igreja, eu ia me convertir hoje, me desviava amanhã. Eu ia para a igreja hoje, amanhã desviava, porque eu não tinha força, não tinha ninguém para me ajudar, eu sozinho, eu falei, eu não tenho força. E eu comecei a falar, não acredito mais em nada. Aí foi quando eu conheci os amigos que falaram assim, meu, a sua situação, vamos fazer um assalto tal dia, assim, assim, assim. Eu falei, vamos. A arma tá aqui, o carro tá ali, vamos. Eu falei, vamos. Tá tudo certo? Eu falei, tá tudo certo. Tá fechado? Eu falei, tá fechado. Isso foi em 2013. 2013. Eu falei, tá fechado? Eu falei, tá fechado. Aí tem um amigo meu que ele toca. E ele falou assim, vamos na igreja ali hoje, para eu não ir sozinho. Eu digo, eu não vou hoje não, vamos semana que vem, vamos na igreja comigo, vou tocar lá e tal. E eu, me ajuda, vamos lá. Eu falei, não vou, meu. Eu falei, eu não vou, eu não quero saber de igreja mais. Estou usando cocaína de novo, estou no mundo de novo, eu não quero mais igreja. Parei esse mundo, parei com tudo. E no dia do culto, que era na igreja do pastor Márcio, que também deu testemunho aí, eu não conhecia ele, eu só conheci o rapaz que me chamou, Otávio, e ele falou, vamos comigo. Eu falei, não vou, e um domingo, eu tinha cheirado sexta, sábado e domingo, quando foi no domingo, eu fui para a igreja com um blusão, deixei a cocaína em casa, os meus colegas ficou bebendo, para na outra semana nós ir fazer o assalto. Era uma fita dada na época, de um alto valor. E eu falei, eu vou para a igreja hoje, peguei um chinelo, botei o Fábio, o pastor Márcio, ele pode até te confirmar isso. Fui de bermuda, um blusão e tal, sentei lá, com a cara de mal. E eu me lembro que em 2004 eu tinha uma tentativa de homicídio também, lá na Bahia. E quando eu entrei na igreja, que eu me assentei, que o pastor Márcio começou a pregar, ele desce do altar, vem até a mim e bate no ombro e falou assim, assim diz o Senhor, em 2004 eu te livrei de uma cadeia lá na Bahia. Quando ele falou isso, aí eu falei, Jesus está na casa. Para tu saber que é Deus que está falando contigo, tem um assalto para tal dia. Se tu for, vai morrer e vai ficar preso. Aí naquele momento eu caí de joelho, só que Deus tomou a boca dos pastores e falou, tem um rapaz por nome Emerson. E tem outro rapaz que um vai ficar preso, um vai morrer. E um não vai voltar para casa também não, que vai ficar preso na batida do carro. Naquele momento mexeu comigo essa revelação, eu digo, Deus,
Ele não sabia de nada. Mas ele não sabia de nada. Aí eu saí do culto perturbado assim. Só falei, não vou mais. Não quero saber mais desse negócio. Peguei a cocaína, joguei fora assim dentro do vaso. Chamei o cara, falei, qual é seu nome? Eu conheci o cara como Neguinho. Ele falou, meu nome é Emerson. Eu falei, não. Você conhece o pastor Labadaia? Ele falou, não conheço. Eu falei, não. Não vou mais nesse assalto. Parei, acabou. E aí foi aonde eu me converti. Comecei a andar com o Márcio, pastor Márcio Labadaia, subir monte, descer monte. Deus começou a me usar na terra também, nas revelações, na libertação. E de repente, a notícia chegou no meu ouvido que o rapaz que era para nós fazer estava preso do assalto que tinha ido. Ele estava preso. E isso foi em 2013, quando foi agora, acho que no começo do ano, eu fui numa igreja aqui na Itaquera. Quando eu chego lá, encontro o rapaz, estava de acabar de sair da cadeia, tinha acho que 1 ano de sair da cadeia. Aí ele olhou para mim e falou, rapaz, é você? Eu digo, sou eu. Ele falou, meu Deus, se eu tivesse acreditado nas revelações que você trouxe, não tinha morrido, e eu não estava preso. E ele se converteu dentro da cadeia também. Estava dentro da igreja, já pregando a palavra de Deus, com família. E ele falou, se eu tivesse acreditado naquele dia da revelação do seu pastor, eu estaria hoje na rua. Eu falei, mas talvez você foi para conhecer Deus da maneira que eu conheci dentro de uma cadeia. Que o primeiro passo foi dentro de uma cadeia. E esse meu processo, ele ficou de 2011, se não me engano, ele ficou rodando. Os policiais foram ouvidos, eu fui ouvido, a minha ex-mulher foi ouvida e tal, passamos pela transição. Quando foi na pandemia, eles me chamaram para ir para o fórum, né? E eu falei, não tenho advogado, e agora? Aí eu consegui um amigo meu, ele falou, fica tranquilo, vamos ver o que nós podemos fazer. Vamos ver o que nós podemos fazer. Só que entrou a pandemia. Eu falei, mas não dá para ir lá. Ele falou, não dá para ir lá, não tem como. Eu falei, não tem como. Eu falei, não tem como, o processo parou tudo. Eu falei, meu Deus. Eu falei, daqui a pouco eu tô com a preventiva batida, eu não sei. E de repente, eu me lembro que acabou a pandemia, eu liguei pro meu colega doutor, falei, doutor, e aí? Ele falou, rapaz, eu tenho uma notícia para te dar. Eu falei, meu Deus, o que é que está acontecendo? Ele falou, o teu processo foi prescrito. Você não tem mais processo. A juíza entendeu que passou do tempo de validade e o seu processo foi prescrito. Você não deve mais nada para a justiça. Aí eu entendi o que Deus falou atrás, que até o meu nome do computador ele ia apagar. Porque quando ele promete, a gente tem que acreditar. Então, quando ele me mandou o papel lá, prescrição de todos os crimes e tal, e zerou. A minha fé hoje, eu falo para você, a minha fé hoje vai além da minha imaginação, porque eu não faço nada sem primeiro consultar a Deus, sem primeiro orar a Deus. Aí eu volto atrás, aí vejo o finado Veu, finado Sidney, finado Francisco, que era meu cunhado, o finado Vetinho, o finado Geu e Veu, aí vem o finado Barriga, tudo da época. Aí eu vejo o finado Guto, mais ou menos 8 pessoas, que era do mesmo convívio na época. E o finado Val, que era do grupo de extermínio. Aí eu paro e penso, eu digo, se Deus me trouxe até aqui é porque o propósito dele é muito maior do que eu imagino. Então se Deus está falando para você aqui hoje é porque o propósito dele na tua vida não vai parar.
O propósito não vai parar, varão, porque Deus fez uma promessa. Ele fez uma promessa. Hoje eu vou para o Paraná pregar. Fui para o Paraná esse mês passado, preguei lá num congresso, foi uma maravilha. Deus me limitou de uma maneira, uma revelação, assim que a mulher do pastor estava assim, eu desci do altar e falei para ela, Deus está te livrando hoje de um derrame. Quando eu parei de pregar, o pastor me chamou e falou assim, a minha esposa tem pressão alta, ela tem esse problema muito alto mesmo, tem remédio que nem o remédio consegue, às vezes, controlar. E eu vou falar para você uma coisa, não pare de sonhar, porque Deus tem promessa na vida de crente. E estou aqui hoje firme. Estou aqui hoje falando meu testemunho para que Deus alcance vidas, pessoas que estão na droga, pessoas que estão no mundo do crime, pessoas que já perderam a esperança. Deus está dizendo que Ele tem um controle da situação na mão e Ele vai resolver aquilo que está mal resolvido, porque Deus não terminou a obra ainda. A obra não terminou ainda. A obra ainda não terminou. E hoje eu estou aqui casado, congrego na igreja ADCP, aqui do Parque do Carmo, pastor Fábio Cândido de Andrade, pastor abençoado. Eu estou aqui hoje, graças a Deus, trabalho, tenho minha família, tenho meu filho, tenho meu carrinho, comprei para trabalhar de Uber, aí eu saio do Uber, hoje eu trabalho no Uber, eu faço minhas correrias no Uber, hoje eu trabalho de entrega, e hoje eu estou aqui para contar testemunho. Hoje eu estou aqui para contar testemunho. Estou aqui hoje para dizer para você, não desista de orar pelo teu filho. Não desista de orar pela tua filha, não desista de orar pelo teu marido. Pastor, eu perdi a esperança. Não perca a esperança. Porque se um dia eu estava na cadeia, tinha alguém lá na Bahia que estava orando por mim, ainda estava orando por mim, dizendo assim, Deus, converte o meu sobrinho para ele não morrer no mundo do mundo do crime. Outro dia eu me lembrei agora que alguns amigos meus sumiu na época, a gente perdemos o contato. Até o Bochecha hoje, que é o Enéas, hoje é pastor Enéas, ele falou, a gente se reencontramos aqui no Face, eu procurando, ele falou, eu achei que você tinha morrido. Eu falei a mesma coisa, achei que você tinha morrido. Aí ele falou, na verdade, nós morremos para o mundo e nascemos para Cristo. E uma nova criatura, hoje nós somos diante da presença dele. Vou contar aqui rapidinho um testemunho. Eu estava em Santa Catarina pregando em 2017. Eu tive uma revelação com a minha irmã mesmo. Liguei para ela e falei, irmã, Deus manda lhe dizer que o que você quer fazer não é para você fazer, porque eu vi a sua sepultura. Por eu ser irmã dela, ela não acreditou muito. Inclusive, ela não se envolvia com crime, ela não se envolvia com nada, estava indo para a igreja. Mas ela sai do interior da Bahia, onde a gente nasceu, e foi para Salvador. Quando chega em Salvador, uma prima nossa, ela mexia com o dinheiro do tráfico. Uma facção pegou ela, a minha prima e minha irmã, mataram a minha prima, levaram 50 mil reais, a minha prima. A minha irmã conseguiu fugir do cativeiro, foi embora para o interior, chegou a chegar no interior, conseguiu chegar até o interior. Quando chega no interior, eu não estou sem saber de nada, eu estava pregando e tal, e ninguém falou nada. Os caras passaram 15 dias rodando no interior da Bahia, pegou a minha irmã, botaram dentro do porta-mala, levaram para Salvador. Depois o grupo ficou rodando na internet. As minhas irmãs, a gente sabia que era ela, cada roupa e os cabelos. Decapitaram ela. Até hoje eu tenho um vídeo. Minha irmã tem um vídeo até hoje. A gente não gosta muito de ver. E em 2017, se não me engano, 2017, a cabeça para um lado, perna e braço para o outro, só o corpo dela. Assim, a gente viu que os olhos, a tatuagem que ela tinha, a gente reconheceu pelo vídeo. E os caras filmou mesmo, falou, essa aqui foi a traidora que levou a prima para matar e tal. E ela não foi ela que matou, não foi ela que levou. Mas os caras não querem saber, né? E daquele dia eu recebi essa notícia, e o Satanás, e a primeira coisa que ele fez, falou assim, tu vai deixar barato?
Ficou frouxo, ficou mole, e aí, vai ficar assim? Eu tinha 7 mil guardado. Eu liguei para uns amigos meus na Bahia, falei, meu, aconteceu isso, ele falou, vem para cá. Na hora eu perdi a graça do Espírito de Deus. Porque um momento que nós dá atenção para Satanás, nós perdemos a graça. Varão, eu acabei de receber a notícia, vem para cá para nós pegar os caras. Os amigos meus lá aqui, entre aspas. E eu já estava planejando para ir embora para a Bahia. E a minha mãe falou, filho, não vem, pelo amor de Deus, fica aí. Fica na igreja. Eu digo, não, eu vou para a Bahia. Falei, eu vou para a Bahia. A ex-mulher do Márcio, a Virley, finada Virley, ela não me conhecia. Pessoalmente ela não me conhecia, ela não sabia de nada da minha vida. Aí eu estava na igreja assim, pensando assim, eu digo, pensando como eu ia fazer a barbaridade, fazer o que o diabo estava mandando. De repente, no Face, eu tinha ela no Face aqui. Aí, pastora Virley, aí eu atendi, falei, a paz do Senhor, irmã. Ela falou, a paz do Senhor, varão, tudo bem? Eu falei, tô bem. Ela falou, sabe qual é o motivo que eu tô te ligando aqui? Eu falei, não. Eu estava de joelho e eu via você indo para a Bahia. Assim mesmo. E eu via vários corpos no chão, fileira de corpos no chão. Eu não te conheço. Mas no final de vários corpos, o seu era o último. Eu não sei o que tu estava planejando, mas Deus manda dizer, se você for, a tua sepultura está aberta. Porque Deus falou, não vai permitir perder a tua alma para Satanás. Porque Deus te conhece. E Satanás também te conhece. Ele sabe o ponto fraco. Eu não sei o que está acontecendo, mas Deus disse, se você for, você vai morrer. E Ele não vai perder a tua alma para Satanás. Naquele momento eu comecei a chorar, porque eu não contei para ninguém. Eu comecei a chorar e comecei a orar. Falei, Senhor, ainda ouve a oração, então a partir de hoje eu vou te obedecer. E naquele momento, porque nós, ainda que temos fé, nós queremos ver mais. E foi nesse momento que eu vi Deus falar comigo novamente, assim, aquieta. Ela procurou. Ela procurou. E hoje, entro em comunidade, trabalho com libertação, pessoas drogadas, viciadas, pessoas que têm vida sentimental amarrada, pessoas que têm obra de bruxaria, pessoas que doente espiritual. Hoje Deus me deu esse dom para ajudar as pessoas que necessitam de uma área de libertação. E eu estou aqui para dizer para você, acredita que Deus vai transformar a tua vida. Amém? Eu quero deixar meu contato, que é o 11 985 83 1605. Vocês que precisam de oração, eu vou estar aqui intercedendo pela sua vida. Vou estar aqui ajudando em oração aqueles que necessitam de oração. É o 11 985 83 1605. E eu agradeço a vocês agora que estão nos assistindo. Que Deus abençoe, que Deus transforme a sua vida através desta mensagem. Amém? Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.